gravando. Não, deixa eu começar a gravar ali. Ah, peraí, deixa eu fazer a chamada antes. Bom dia, Grazi. Bom dia, Yuri. Olá, João Gabriel, bom dia. Bom dia, Andrei. Ana, tá aí? Andrei, por favor, me responda no microfone ou no chat. Eu tô, prof. Andrei, Arthur, Bernardo, Daniel. Oi. Oi. Davi, Eduardo. Aqui. Evelyn, Fabiola. Grazi, Helena. Henrique, Isabela. Isabela Medeiros. João Gabriel. Tô aqui, prof. Kian. Maquin. Noah. Pedro Blom. Pedro Blom tá aqui, Noah faltou. Pedro Blom tá aqui. Santana. Pedro Santana. Aqui. Sofia. Yuri tá aqui. Júlia Luiza e Pedro Calone. Tá. Então, faltou Sofia, Júlia Luiza, João Calone e Noah. Beleza. Pessoal, quero começar a aula apresentando para vocês a tarefa dessa semana, tá? Não precisa mandar nada para o Classroom ou para o meu e-mail, certo? Mas é só para que vocês deem continuidade, tá? Aquele vídeo que a gente estava assistindo na aula passada, tá? Aquele vídeo vai falar, é o que está falando aqui, né? A gente assistiu o episódio 1 todinho em aula e um pedacinho, a metade do episódio 2 em aula, tá? A tarefa da semana é que vocês terminem de assistir o episódio 2, tá? Aqui nesse link no YouTube, tá? É a partir dos 5 minutos, do minuto 5, no caso, tá? Daí vocês vão ver que tem mais 5 minutinhos. Aí depois, sobre grilagem, tá? E inclusive a relação disso com o grilo, o inseto grilo, tá? Eu achei essa animação bem interessante no YouTube também e quero que vocês assistam, tá? Aí, só para trazer aqui para a aula, né? O termo grilagem vem da descrição de uma prática antiga de envelhecer documentos forjados, documentos de mentira, tá? Para conseguir a posse de determinada área de terra. Os papéis falsificados eram colocados em uma caixa com grilos. Com o passar do tempo, a ação dos insetos dava aos documentos uma aparência envelhecida, tá? Então, quando a gente vê documentos históricos, né, a gente vê que os papéis são amarelados, né? E quando você põe um papel novinho, branquinho, né, numa caixa, né, com grilos dentro, o grilo vai liberando algum excremento, enfim, amarelado, e vai deixando esse papel amarelado, né, com essa aparência antiga. Então, é uma técnica que eles utilizavam, né, para parecer que o documento era legítimo, que não era de mentira, tá? Então, é basicamente assistir a esses 2 vídeos para a gente voltar a conversar na sexta-feira, tá? Bom dia, Nono. Pro dia de hoje, eu quero dar sequência
com o episódio 3, tá? Bernardo, eu preciso mais uma vez da sua ajuda. Pode ser? Você pode projetar para mim? Pode ser. Tu pode me mandar o link que eu não tô com ele? Claro. Na verdade, você não tá porque você não pesquisou. E eu não mandei também. Aí eu já aproveito e fujo aqui desse barulho de furadeira, né, de bateção que tá rolando aqui embaixo, tá? E a gente fala? Acho que é melhor fechar as câmeras e o áudio, porque senão pode travar alguma coisa. Só pra garantir, tá? Sim, querido. Vamos todos fazer isso, tá? Por gentileza. Fabiola, Se for preciso, eu te interrompo, tá? Para se eu quiser falar alguma coisa. No mais, ok. prestem atenção, tá? Tá apresentando? Sim. Sim, perfeitamente. Ok. Pode dar o play. Na Amazônia, a pecuária tem sido mais um instrumento de expansão da fronteira do que uma atividade econômica em si. Com a chegada do agronegócio e a implantação de assentamentos da reforma agrária, a Amazônia é, hoje, a principal fronteira agrícola do Brasil. Nos últimos 20 anos, a agricultura cresceu tanto na Amazônia que hoje responde por 21% da área plantada do país. Impulsionada pela demanda no mercado internacional, de 2008 até hoje, a agropecuária cresceu 2 vezes mais do que o PIB do Brasil. O agronegócio é hoje a alavanca do Brasil. Ele representa 1/4 do PIB e o saldo comercial do Brasil hoje só é positivo graças ao agronegócio. Temos uma das mais desenvolvidas agriculturas do mundo. Um dos poucos setores onde somos competitivos no mercado global. Nós, da TMG, investimos 70 milhões de reais ano. São muitos agrônomos, muitos esforços, muita dedicação para nós ter esse produto que dá tanto alimento. A produção agrícola no Mato Grosso é tão imponente que a infraestrutura do país não deu vazão à enorme quantidade de grãos. Quando se fala em estradas federais, estradas estaduais, infelizmente isso não andou na velocidade nem na quantidade necessária. A solução foi o próprio setor investir no transporte e infraestrutura, visando uma nova rota de exportação por terras, rios e portos da Amazônia. Temos aí a expectativa do escoamento pelo norte do país, pelos portos do Pará, via hidroviária, né, que é um grande sonho. Para isso precisamos concluir o asfaltamento da BR-163 até o Porto de Miritituba, para que esse grande volume consiga realmente chegar lá a contento. Como se imagina uma agricultura moderna, eficiente, também tem que se imaginar uma infraestrutura compatível com essa modernidade, principalmente com o tamanho dessa agricultura. Pressionado pelo mercado internacional, o setor abraçou a causa do desmatamento zero com a moratória da soja até 2016. E apesar de ainda ter um passivo ambiental, hoje diz ao mundo que é sustentável. Como nós chegamos aqui há 30, 40 anos atrás, desmatou-se alguma propriedade 100%. Se não ocupasse, perdia os terrenos, perdia a terra. Hoje, quem desmatou uma propriedade além do permitido, tem que repor. Nós já repusemos as nossas propriedades, já compondo a nossa reserva legal. Além de principal fronteira agrícola do país, a Amazônia é, historicamente, local de assentamentos da necessária e urgente reforma agrária. Só na Amazônia, nós estamos falando em torno de 425 mil famílias que estão assentadas em cerca de 3 mil assentamentos de reforma agrária. Desses 3 mil, em torno de 2.700 estão em áreas de floresta. Às vezes eu digo, mandioca é a mãe da família, né? E se você puder fazer ela no tempo, tudo bem. Se não puder, ela fica ali guardada, o mato cresce e você não tem a precisão. Aí na hora da precisão, você vai lá, socorre
nós na hora da nossa necessidade. Nós trabalhamos ainda com a mesma ferramenta e a tecnologia do tempo de Noé, né? Com foice, machado, enxada, né? A falta de assistência técnica é uma dura realidade em toda a Amazônia. Os assentamentos viram alvo fácil da exploração ilegal de madeira. Os assentamentos hoje do governo federal, na última investigação feita pelo Ministério Federal, respondiam por 1/3 do desmatamento na Amazônia. Então é totalmente incongruente você ter o governo federal, por um lado, fiscalizando o desmatamento e, por outro lado, dentro de assentamentos, tendo desmatamento. Nesse sentido, o INCRA vem trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente e os dados mais recentes demonstram muito claramente que os maiores desmatamentos que acontecem em assentamentos geralmente não são por parte das famílias assentadas, tem um fator externo de pressão na área de reforma agrária e ele é muito concentrado em alguns assentamentos, que a gente observa esse comportamento. Sem assistência técnica e extensão rural, é praticamente impossível você falar de uma produção sustentável, falar de assentamentos sustentáveis na Amazônia. A gente tem um portfólio de tecnologia disponível hoje, por exemplo, a gente consegue duplicar a produção desses assentamentos nessas áreas que já foram desmatadas, que hoje estão com baixa produtividade, simplesmente se você fizer um sistema de apropriação tecnológica. Homens sem terra e terras sem homens. Na Amazônia, por favor, Bernardo, para um pouquinho. Pessoal, alguém sabe me responder o que é reforma agrária? Eu ia perguntar isso para você, prof. Mas eu acho que é tipo alguma coisa, tipo, eles mudaram o jeito que eles têm que o pessoal que cuida da agricultura tem que fazer as coisas, tipo, antes eles faziam de um jeito, agora tem que fazer de outro. Mais alguém quer dar a sua opinião? Quando a gente fala assim, ó, e vocês vão perceber, né, no 8º e 9º ano, eu vou falar bastante sobre isso, ou qualquer outra pessoa, né, que venha falar de geografia com vocês, né, e no Brasil existem muitas terras, tá, nas mãos de poucas pessoas. Uma ou duas pessoas são donas, né, de uma grande extensão de terra, tá? Isso aconteceu por quê? Se a gente resgatar, tá, o episódio 2, esses 5 primeiros minutos que a gente assistiu na semana passada, tá? A gente vai lembrar que, né, o dono da terra, quem que é dono da terra, né? A coroa portuguesa, ela foi liberando, foi dando terras para algumas pessoas, né? E essas pessoas, por tão grande, né, por serem tão grandes essas terras que eles ganharam, né, eles não tinham nem condições de cercar, né, não tinha nem condições de controlar o uso dessas terras, né. Com o passar do tempo, né, outras pessoas foram se apropriando dessas terras, foram se tornando donos dessas terras, tá? Como é que se torna dono, gente, né? Nesses casos que a gente está observando lá na região norte, né? Isso aconteceu também no estado da Bahia, na região nordeste também do Brasil, tá? E de certa forma a gente percebe que acontece até aqui mesmo em Florianópolis, tá? Mas quando não se tem uma fiscalização, quando não se tem um controle, né? As pessoas vão falsificando esses documentos, né? Vão registrando em cartórios, né? E vão falando que são donos daquela área, certo? Depois de um tempo, é muito comum, inclusive, haver incêndios nesses cartórios, né? Incêndios que são, inclusive, propositais, né? Por quê? Porque eles querem acabar com a comprovação, né, que ficam nos cartórios, tá? Ou nos computadores dos cartórios, hoje em dia, né? Para esses donos de terra, no caso, né? Para esses documentos que dizem quem é dono do quê.
Ou seja, é uma grande enrolação, né? Foi isso que a gente viu no episódio 2, naqueles primeiros 5 minutinhos, e que vocês vão continuar assistindo para sexta-feira a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Mas daí, eles perceberam o quê? Que tem muita gente no Brasil que não tem terra, não tem onde morar, não tem onde plantar a sua agricultura, tá? E quando o governo federal decide pegar uma grande terra, fica lá, ninguém sabe quem é dono, ou às vezes tem mais de 10 donos, né? E fazer um assentamento, fazer as casas, fazer um lugar de fazenda, né? Para que as pessoas possam viver da agricultura, né? Viver plantando e gerando renda, vendendo aquelas mercadorias, tá? Isso se chama reforma agrária, tá? Isso se chama, né, possibilitar às pessoas que querem trabalhar na terra e não têm dinheiro para comprar a terra, tá? De fazerem essa atividade, né? De plantarem, de colherem, de venderem, tá? Numa terra que é totalmente, não se sabe o dono, não se sabe ao certo quem é o dono, né? Se a gente pegar o conceito mesmo de reforma agrária, né, o que pesquisando aparece, tá? A reforma agrária é uma reorganização da estrutura fundiária, ou seja, das terras, tá? Quando a gente fala de estrutura fundiária de terras. Então, se reorganiza as terras com o objetivo, tá, de promover e proporcionar a redistribuição de propriedades rurais, certo? Então, de uma certa forma, o que o Bernardo falou está meio certo, né? Porque ele falou assim, é algo que estava acontecendo de uma forma e passa a acontecer de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Querendo ou não, dar terras que não estão fazendo nada com aquelas terras para algumas pessoas poderem plantar, cultivar e vender os seus produtos. Certo? Se vocês não falarem nem que sim, nem que não, não consigo saber se eu expliquei certo. Certo, prof, tudo certo. Tá. Então, vamos dar sequência, por gentileza, Bernardo. Desmatada não é ocupada por gente. É ocupada por boi. Dos 77 milhões de hectares desmatados, mais de 70% é ocupado por uma pecuária extensiva, de baixa produtividade, de alta emissão de gases do efeito estufa e, na maioria dos casos, ilegal. Em 2009, a farra do boi foi revelada pelo Greenpeace. O que o Greenpeace faz na Amazônia, o nosso trabalho básico na Amazônia é olhar para a floresta, ver o desmatamento acontecendo, verificar o que está causando aquele desmatamento e começar, portanto, uma investigação. Em 2009, nós lançamos um relatório onde a gente identificava muitas propriedades rurais que criavam gado e desmatavam floresta para criar esse gado, e então vendiam o produto dessa sua criação para frigoríficos, e esses frigoríficos processavam essa carne e o couro e vendiam para consumidores no mundo inteiro. Isso gerou uma reação virtuosa de intensificação da pecuária em alguns municípios da Amazônia. A partir do ano de 2008, quando essa questão do desmatamento se tornou mais importante e mais relevante, nós desenvolvemos um sistema de monitoramento e de apoio ao fornecedor para trabalharmos juntos na pecuária sustentável. No Brasil, a produção de carne bovina é cerca de 10 milhões de toneladas ano, sendo que desse total, cerca de 40% é produzido na Amazônia. E as ONGs e setor produtivo era uma briga ferrenha, né? As ONGs acusavam nós que nós éramos bandidos, destruidores e tal. Acontece que nós viemos para cá há 30 anos, né? Há 30 anos nós não tínhamos as informações, nós fazíamos algumas coisas erradas, ou seja, desflorestamento da área de APP, e hoje nós estamos, quem não recuperou e não manteve, estamos recuperando, ou seja, nós estamos de encontro àquilo que é correto e fazendo
adequadamente a produtividade nossa. É uma regra simples e antiga de rodízio de pastos, por vezes consorciado com a soja. Então, Alta Floresta, por ser uma cidade nova, com mentalidade nova, todas essas informações e tecnologias são altamente e rapidamente assimiladas pelo produtor. O avanço não é pouco, se pensarmos que com esse processo, mais de 10 municípios saíram da lista negra do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Com vontade, uma política acertada e uma agenda de médio prazo, a gente consegue quadruplicar a produtividade da pecuária, sem nenhuma revolução tecnológica aí. Estudos recentes mostram que até 2010, 2011, tinha 74 milhões de hectares desmatados na Amazônia, dos quais 5,5% ocupados com agricultura, 60% ocupados com pastagem e o resto totalmente degradado. Só a recuperação dessas áreas, com tecnologias modernas, tipo integração lavoura-pecuária-floresta, a exploração sustentável da floresta, isso bem feito, dá uma recuperação tal que não precisa matar nem um hectare a mais. Os desafios são enormes para todos. Ainda que a maioria dos alimentos que chega na mesa dos brasileiros venha da agricultura familiar, na Amazônia, onde o município pode ser maior que um país da Europa, a infraestrutura é um problema para grandes e pequenos. Pequenas produções hoje, a Amazônia recebe às vezes do sul, sudeste, nos supermercados locais, porque você não consegue criar um sistema de logística e de assistência técnica para que esses produtores, pequenos produtores, produzam e abasteçam o mercado local, produzindo riqueza. Mas nós vemos que nós vivemos um novo momento, né? E o momento, fundamentalmente, que essas áreas reformadas, que foram destinadas para a reforma agrária, elas possam contribuir e muito para um modelo de desenvolvimento que inclua as famílias que estão lá, social e economicamente, mas que fundamentalmente consigam conviver com o que nós temos da maior riqueza da Amazônia, né, que é aquela diversidade ambiental. Você imagina a força de trabalho que são 400 mil famílias trabalhando, né? Se a gente consegue dar esse aporte tecnológico, você vai ter produção. O que é uma cadeia produtiva? É a soma de ações e atores que começam todos na prancheta um cientista, passam pela produção e terminam na gôndola do supermercado. Então a cadeia produtiva tem que ser entendida como um processo rural e urbano somados. O rural e o urbano são irmãos gêmeos, são siameses. Um não existe sem o outro. A pressão da atividade agropecuária avança do sul para o norte. O desafio é a floresta deixar de ser vítima do homem para se tornar sua grande parceira. Semana que vem, a última fronteira hidrelétrica do Brasil. B, pode parar a apresentação. Obrigada. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas em vários momentos apareceu a sigla do estado do Mato Grosso, enquanto eles estavam falando, né, de floresta amazônica. O que isso quer dizer? O Mato Grosso... Fala aí, Bernardo. A floresta amazônica também abrange Mato Grosso? Tipo, o norte Sim. de Mato Grosso? Perfeito. Isso? Daí ele tá dentro desse... Perfeito. O Mato Grosso, ele faz parte da região norte do Brasil, de acordo com o IBGE? Isabela Medeiros, você sabe me responder? Mais alguém além do Bernardo está aqui na aula e sabe me responder? Pessoal, Eu não sei, Bruno. Eu acho que não. Não? Prof, repete que eu tava fora agora um pouquinho. Pode repetir para mim? O Mato Grosso faz parte da região norte do IBGE? Acho que não.
Não, com certeza não, gente. O Mato Grosso faz parte da região centro-oeste, que a gente já estudou, né? E que a gente já fez uma prova, inclusive, tá? Então, vejam, eles estão falando da região do Mato Grosso porque, sim, a floresta amazônica, ela abrange o norte do estado do Mato Grosso, tá? Na prova que a gente fez sobre a região centro-oeste, tiveram várias cópias da internet, né? O pessoal foi lá, mesmo sabendo que não podia colar, que não era uma prova de consulta. Teve gente que naquela questão, quais as causas do desmatamento da floresta amazônica, teve gente que foi lá na internet pesquisar, né? E no entanto, o que eu estava querendo saber, e daí pegaram informações da floresta amazônica de toda a região norte, englobando toda a região norte, tá? E, no entanto, eu estava querendo saber a resposta apenas ali para o norte do Mato Grosso, porque a prova era, né, sobre a região centro-oeste, tá? E daí, prof, vocês devem, estou projetando aqui para vocês o nosso livro, né, quem quiser acompanhar com o livro em mãos, estou na página 194. Vocês devem estar me perguntando assim, mas, prof, a gente está trabalhando sobre a região norte, né, por que a gente está falando de Mato Grosso, qual que é essa relação, né? A relação é essa aqui desse mapa, ó, da página 195, tá? Quando a gente fala de região norte do Brasil, a gente está falando desses estados aqui, galera, ó. Tocantins, que é o primeiro, né, que está colado ali na região, na sub-região meio norte do Nordeste, e Pará. Olha o tamanho do estado do Pará, galera, tá? E vejam que ele é um pouquinho menor, né, do que o estado do Amazonas, que é gigantesco também, certo? E daí aqui em cima a gente tem o Amapá, Roraima, e aqui embaixo o Acre e Rondônia, tá? Todas essas terras aqui de fronteira, pessoal, tá? Lembram que naquela animação que eu já passei para vocês, que eu já apresentei aqui para vocês, né? Ao longo do tempo, né? Ela foi disputada, essas terras, né? Que hoje fazem parte do Brasil, né? Ou da região norte, de acordo com o IBGE, certo? Então, o Acre já fez parte, né, da Bolívia, já fez parte, né, de outros governos, né, e foram presenteados ou foram conquistados por guerra, tá? Então, os territórios, eles têm essa mudança ao longo da história, certo? Mas hoje, né, o que a gente pode afirmar que faz parte, né, os estados que fazem parte da região norte do Brasil, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, é o Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, tá? E daí, quando a gente fala de floresta amazônica e Amazônia legal, tá? A gente vê que são outros termos, né, que englobam inteiramente, né, e mais algum trecho, tá? Algum trecho de outros estados ou de outros países, inclusive, tá? Vizinhos à região norte do Brasil, tá? Aqui, na página 195, vocês vão reparar, tá? Nessa linha rosa, vermelha aqui, mais forte, tá? Tudo que está dentro da Amazônia legal, tá? O que quer dizer isso, gente? Que proteger as cabeceiras, as nascentes dos rios é fundamental, tá? Proteger, muitas vezes, os biomas de transição, tá? Que estão ali na borda da floresta amazônica é fundamental, tá? Para quê? Para que nessa área aqui, ó, legalmente, tá? Exista regras, né, diferentes, tá? Percebam que aqui a gente tem trechos, inclusive, da floresta atlântica, da Mata Atlântica, tá? Do ladinho da floresta amazônica,
certo? E daí, quando eu estou falando de floresta amazônica, eu estou falando, olha só, do país Guiana Francesa, Suriname e Guiana quase que completamente, ó, tá? Ainda um bom trecho, quase a metade da Venezuela é floresta amazônica, um grande pedaço da Colômbia, tá? Assim como um pedacinho ali do Equador que nem faz, né, fronteira com o Brasil, tá? Mas que tem floresta amazônica, tá? Do Peru, da Bolívia, tá? Inclusive um pedacinho aqui do Paraguai também, certo? Então, a riqueza dessa floresta e tudo que a gente vem falando, né, a partir desse documentário aí, tá? Acaba que, por vezes, também engloba essas realidades desses países vizinhos e desses estados vizinhos que não compõem, tá, somente a região norte do IBGE, tá? É para além, é para mais, certo? Então, dando sequência aqui no texto, né, e nas imagens que aparecem no nosso livro, tá? No primeiro episódio, né, desse documentário, foi muito claro quando eles falavam, inclusive, dos fungos, das bactérias, dos insetos, né, dessas pequenas vidas, né, desses microambientes, né, microhabitats de diversos seres vivos, tá, que estão nessa floresta amazônica. Mas aqui no livro eles dão uma noção da riqueza e da diversidade, tá? Dessa vida que é mais visível, né? Que é mais estudada por biólogos, veterinários, tá? E geógrafos também. Então, vejam que tem mais de 1.200 espécies de aves, tá? E aves muito diferentes, né? Do que a gente vê aqui em Florianópolis, do que a gente vê aqui no nosso quintal, né? Além disso, mais de 3.000 espécies de peixe, né? Há peixes que só existem lá também, certo? Esse daqui, ó, tem cerca de, qual é o tamanho dele? Pode chegar a 1,34 m. Varia de 60 centímetros a 1,34 m, né? Imagina a importância de uma aldeia indígena pescar esse peixe e alimentar toda uma família, né? Ou toda a aldeia, né? Já que eles são uma única família, tá? Além disso, quase 500 espécies de mamíferos, né? Sendo uma delas a onça-pintada. Quase 400 espécies de répteis, tá? Como, por exemplo, né, essa periquitamboia, né? Enfim, essa espécie de cobra, tá? Que pode chegar a 1,80 m, né? 1,80 m deve ser a altura, sei lá, dos pais de vocês. Não mais, né? Aqui de anfíbios, mais de 400 espécies de anfíbios, certo? E de plantas, né? Olha só, plantas superiores, que são aquelas com sementes, né? Que a gente viu algumas imagens também nesses episódios desse documentário, tá? Cerca de 40.000 plantas, tá? E tantas outras, né? Aqui não foi falado de fungos, bactérias, né? Mas tantos outros seres vivos que existem nessa floresta amazônica, né? Sendo que grande parte é a floresta que está dentro da região norte do Brasil, né? Mas que expande também para outros países e outros estados, tá? Para outras regiões. Pessoal, eu recebi de vocês o trabalho extra da região da semana 33, né? Eu vi que vários de vocês pegaram coisas da internet, né? E é fácil para eu identificar da onde pegaram, que apresentação que estava pronta, qual que foi feita, né? Qual texto que é construído por vocês, qual texto que é copiado, né? Mas foi muito legal porque muitos de vocês também utilizou como referência o nosso próprio livro, né? E daí, quando a gente observa essas páginas seguintes do nosso livro,
né, que vai falar sobre relevo e hidrografia, tá? A gente vê o quão, né, baixo é esse relevo. Como tem poucas altitudes, baixas altitudes, esse relevo aqui da região norte do Brasil. Onde que a gente vai ter destaques, né, com grandes altitudes? Aqui, especificamente, ó, no Monte Roraima, tá? Para quem não conhece, e eu já fiz algumas pesquisas nesse monte, porque tem a possibilidade de escalar e fazer grandes caminhadas, né? Deixa eu ver se vai aparecer em imagens aqui para vocês, para projetar. Dá uma olhada nesse visual, nessa paisagem, gente, tá? Esse daqui é uma das fotos mais conhecidas, né? Tirada aí de um helicóptero, certamente, tá? Mas reparem a quantidade de cachoeiras que existe nesse conjunto aqui, nessa formação geológica. Prof, Oi. tem uma imagem que é esse monte, né? Ele todo, só que tipo, só essa parte aí assim de cima, aí ó, essa foto cheia de nuvens ali, essa aí, é muito estranha. É muito legal, né? Eu morro de vontade de visitar, acampar nessa região aqui. Enfim, um dia talvez se torne realidade. Mas percebam então, né, que essas grandes altitudes, tá, na região norte, elas vão ficar nesse limite, né, com os países, com a Guiana e Suriname. Peraí, cadê? Aqui. Tá? O Monte Roraima aqui com mais de 2.000 metros de altura, né, vai ficar como limite, então, com a Guiana e com a Venezuela, tá? Tava conferindo aqui, fazendo uma colinha, Venezuela tá aqui, certo? No mais, né, a gente vai ter uma grande área de planície, a planície amazônica, certo? Que é o que vai possibilitar, na verdade, né, o escoamento e a riqueza hidrográfica desses rios aqui, tá? Então, a faixa de altitude que predomina na região norte, tá? É a de até 100, até 200 metros, tá? Predominantemente é a planície que a gente vai encontrar aqui, certo? Com relação à bacia hidrográfica do Rio Amazonas, gente, é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? A gente tinha respondido isso na sexta-feira, naquela perguntinha lá, quando a gente estava vendo o documentário, tá? Então, aqui, ó, tem o número exatamente, ó, quase 7.000 quilômetros, tá? Do Rio Amazonas, no caso, que ele vai desde as suas nascentes, que estão muitas vezes, né, aqui na Cordilheira dos Andes, tá? Desembocar no Oceano Atlântico, beleza? Para dar sequência, no clima e na vegetação, né? O que a gente pode imaginar de pluviosidade nessa região, gente? Muita pluviosidade, muita chuva, né? A gente já viu também, o documentário falou pra gente que a evapotranspiração dessas plantas, né, possibilita esses rios voadores, certo? Possibilita, então, essa umidade que não fica apenas na região norte, mas que se espalha, inclusive, para o resto do Brasil, né? Evitando, inclusive, o deserto. Oi? Teve aquele apagão lá agora também, né? Ah, sim, bem lembrado, Helena, bem lembrado, é uma notícia, a gente pode falar um pouco mais sobre isso na sexta-feira, isso mesmo, bem lembrado, é uma realidade muito cruel, né, que o Amapá está vivendo. Amapá aqui, né, se passa aqui, ó, gente, nesse estado. Eu tenho uma amiga de lá e, tipo, a gente tem um grupo no WhatsApp, não sou só eu e ela, tipo, bastante gente. Aí ela ficou vários dias sem luz. E como é que eles se viraram, Helena? Sabe falar pra gente?
Não sei, ela não falou pra gente. A gente só tava conversando, aí a gente falou que ela tava sumida e ela disse que era por causa do apagão, mas ela não contou pra gente como eles tinham. Uhum. A gente passou por uma situação parecida não, né? Mas, enfim, uma situação sem luz aqui, quando aconteceram alguns temporais, né? E a gente sabe que interfere diretamente na nossa vida. A gente fica sem internet, né? A gente fica sem condições de acessar qualquer eletrônicos, né? Talvez, como você falou, né? Por isso que ela não tinha nem como carregar o celular ou carregar o computador dela, né? Carregar a bateria, né? Para falar com vocês, por exemplo, né? Mas percebam que não tem geladeira. Consequentemente, se não tem uma geladeira para manter uma carne, para não apodrecer uma carne, não apodrecer uma comida, né? Você tem que constantemente fazer a sua comida. Você tem que usar um gás para poder, né, fazer a comida e se alimentar daquilo, porque se você não tem energia, você não tem onde guardar aquilo, né? Ou a gente tem que voltar para aquela sociedade, lembrar, né, do que a gente aprendeu lá do continente africano, né, da importância do sal, né, da importância dos condimentos, e por isso, né, esse interesse também em colonizar a Índia e as especiarias da Índia, a manter esse alimento, esses pedaços de carne, né, condimentados e não perder, não tornar podre, no caso, né, e ter o que comer, inclusive, né. Enfim, só quis fazer essa relação aí, porque são coisas, são temas que que a gente aprende, né, tanto aqui em geografia, muito mais em história, né, mas que quando a gente fica sem uma energia elétrica, né, a gente tem que recorrer, né, a conhecimentos das sociedades antepassadas, né, dos nossos ancestrais. Muito legal você falar sobre isso, Helena, gostei. Vou até pesquisar um pouco mais para sexta-feira, quem sabe, falar sobre, tá? Então, para finalizar, a gente tem um minutinho só, né? A gente observa que o pluviômetro, de modo geral, né, apresenta grandes, né, quantidades, né, grandes mililitros, né, de água, né, por chuva, principalmente ali em Manaus, né, em Belém do Pará e em outras regiões também. Tocantins, Palmas, por estar um pouquinho mais para cá, né, um pouquinho mais beirando a região nordeste, já tem um inverno que é seco, né? Os meses de julho, ali, agosto, já são meses mais secos, tá? Depois a gente vai dar continuidade, então, tá? Para falar sobre a vegetação primitiva e como que está essa vegetação hoje, né? Mas só para relembrar o que a gente já viu nesses documentários, tá bom? Sexta-feira a gente volta, então, para falar um pouco mais da região norte do Brasil. É isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Ô, prof. Oi?